Graça e paz, meus irmãos, um bom dia. Deus abençoe a todos, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Isaías, capítulos 27, 28, 29 e finalizando no capítulo 30. No capítulo 27, meus irmãos, Isaías olhou além do julgamento para o futuro glorioso que Deus reservou ao seu povo. Este capítulo pode ser dividido em 3 sessões. Cada uma começa com a expressão naquele dia. Nos versos de 1 a 6, com uma espada o Senhor vai cortar uma grande serpente chamada Leviatã, em hebraico. As nações ao redor de Israel tinham muitos mitos sobre monstros marinhos, um dos quais era comparado com um crocodilo, como vimos em Jó, capítulo 3, versos 8. Matar o Leviatã era uma grande conquista, e referência a Salmos, capítulo 74, versos 14. E o Senhor prometeu fazê-lo. Não há dúvida de que o Leviatã seja uma referência às nações que se rebelaram contra o povo de Deus. Naquele dia em que as superpotências caírem, Deus protegerá sua preciosa vinha, ou seja, o verdadeiro Israel. Os inimigos da vinha, espinhos e abrolhos, terão 2 escolhas. Eles poderão enfrentar o Senhor na batalha e encontrar-se com a destruição que é inevitável, ou poderão abraçar sua proteção, fazendo as pazes com o Senhor. A vinha, em seguida, florescerá tão gloriosa que toda a terra será abençoada com o seu fruto. Dos versos 7 a 11 do capítulo 27, o castigo do povo de Deus será muito menos do que os juízos que os povos pagãos experimentarão. Enquanto as nações pagãs serão aniquiladas, Israel será peneirado ao ser banido para as terras estrangeiras. O julgamento de Deus será cuidadosamente controlado, isto é, o Senhor não destruirá Israel, apenas os dispensará. O perdão de Deus somente será possível se Israel renunciar à idolatria. Embora pareça dolorosa a destruição da terra de Judá, foi um passo necessário no programa de recuperação de Deus. As ruínas da cidade fortificada, uma vez orgulhoso, Samaria, Jerusalém, serão um lugar para o gado pastar e para mulheres recolherem a lenha. Esta devastação será necessária porque Israel foi um povo sem discernimento espiritual. Dos versos 12 e 13 do capítulo 27, como o trigo debulhado e os grãos separados da palha, assim os israelitas serão separados e ajuntados um por um. O povo disperso de Deus será reunido em toda a terra prometida, desde a Síria até o Egito. O povo de Deus disperso será reunido por meio de uma trombeta. Todo o povo de Deus, então, se unirá em culto no Monte Sião. A trombeta é o anúncio do Evangelho, que reuniu e ainda está reunindo o verdadeiro Israel de Deus desde os confins do mundo. O Novo Testamento, irmãos, mostra o chamado do Evangelho já tendo esse efeito duplo de peneirar e salvar, como vimos em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24, entre judeus e gentios. Iniciando o capítulo 28, Isaías exorta ao povo de Deus a abandonar os tratados internacionais e começar a confiar em Deus. A política externa não será capaz de salvar o povo. Todavia, irmãos, eles estavam confiando em sua riqueza e alianças estrangeiras. Mas nada disso proclamou Isaías poderia ajudá-los. Somente a vinda do libertador poderia salvá-los dos inimigos, como vimos nos versos em Isaías, capítulo 32 e 33. Somente Deus é capaz de proporcionar paz e segurança ao seu povo. Dando continuidade no capítulo 28,
As fortes declarações no capítulo 28, irmãos, são dirigidas ao reino do norte e ao reino do sul. E em pouco tempo, o reino do norte cairia diante dos assírios, como vimos em 722 a.C. Escrevendo ao povo do sul, Isaías os admoesta a não se comportarem como seus irmãos do norte. Efraim, o reino do norte, é comparado a um bêbado. A área do norte era muito fértil. Samaria era a capital construída por Onri, referência aí, 1 Reis, capítulo 16, versos 24. Por causa da sua beleza, Samaria é descrita como uma guirlanda de flores a coroar o monte onde estava edificada. Contudo, a prosperidade os conduziu para longe do Altíssimo. O reino do norte estava jogando fora as bênçãos de Deus, como um bêbado desperdiça o seu dinheiro em busca de vinho. Aparentemente, irmãos, a embriaguez era um problema tanto no norte quanto no reino do sul. Isaías, capítulo 28, do versos de 1 a 6, porém uma tempestade vai destruir a coroa de flores. Isaías previu que a Síria, como uma tempestade de granizo e um forte vendaval, devastaria as tribos do norte. Samaria, como uma coroa de flores, será pisada pelos assírios. Samaria se tornará como um figo amadurecido, que será devorado por um desconhecido antes de ser colhido. Os figos eram considerados uma iguaria. E aí nós temos uma referência em Miqueias, capítulo 7, versos 1. Todavia, irmãos, nesse dia de julgamento, Samaria aprenderá muito tarde que o Senhor, não Samaria, é a coroa de glória e o formoso diadema, e que ele é um Deus de justiça. Essa tragédia nacional conduzirá alguns homens a contemplarem a verdadeira coroa de Israel, o próprio Deus. No entanto, um remanescente sobreviverá à catástrofe nacional e experimentará uma conversão genuína. Dos versos 7 a 13 do capítulo 28, eles estavam irados contra Isaías, porque o Senhor estava tentando corrigi-los como se fossem crianças. Eles achavam que eram adultos e que não tinham necessidade de de alguém, dizer-lhes o que fazer ou pensar. Então, começaram a imitar Isaías como se estivesse falando como um bebê. Talvez seja uma imitação do balbuciar dos bêbados que ficavam arremedando desde o modo as mensagens proféticas. E desse modo, as mensagens proféticas, com o propósito de zombar do profeta. Pode significar também uma expressão de zombaria. Um pouco aqui, um pouco ali. Era um método usado no ensino de crianças, inculcando um pouco de cada vez. Em outras palavras, eles estavam se recusando a levar a sério as palavras do profeta Isaías. Dos versos 14 a 29, a mensagem de destruição a Israel por invasores estrangeiros também foi direcionada a Judá. Embora não se fosse completamente destruída, porque Jerusalém não seria tomada, o povo de Judá iria enfrentar muito sofrimento. O reino do sul teve a mesma atitude com os irmãos do norte. Eles também zombaram da revelação de Deus através de Isaías. Diante da invasão assíria, Judá se sentia segura. Os líderes haviam negociado um acordo sarcástico com o profeta Isaías, um pacto, entre aspas, com a morte, e um pacto com além, o Sheol, versos 18. Tal arranjo era totalmente enganoso. Muito provavelmente o profeta estava se referindo a um tratado feito com o Egito. E aí nós temos a referência em Isaías capítulo 31. Ao colocar essas palavras na boca dos líderes, Isaías sugeriu que eles sabiam que o Egito seria incapaz de fornecer qualquer ajuda diante dos poderosos assírios.
A verdadeira segurança só poderia ser encontrada na pedra que Deus proveria. Versos 16. Os líderes haviam colocado com sua confiança numa aliança ilusória. Deus, porém, irmãos, estava edificando Jerusalém com materiais que inspiram segurança. O apóstolo Pedro cita essa passagem com referência a Cristo, a pedra angular, aquele em que podemos ter absoluta confiança. 1 Pedro 2,6. Nos versos 22, o que os adversários de Isaías não sabiam é que Deus fará um trabalho estranho. Ou seja, ele usará o inimigo para lutar contra o seu próprio povo. Assim como o agricultor tem diferentes tarefas a executar e deve adaptar-se a cada uma tarefa, seja arar ou debulhar, então Deus deve fazer o trabalho que é necessário para trazer seus propósitos eternos. Ele sabe exatamente que ferramenta usar e quando usá-la. Isaías capítulo 28, versos 23 a 29, Isaías então proclama uma palavra de conforto nesta mensagem de aflição e julgamento. O profeta usou duas parábolas para refutar a ideia de que a justiça de Deus o impediria de trazer juízo sobre a terra. O agricultor, Isaías 28, verso 24. O agricultor deve respeitar a ordem lógica da natureza. Ou seja, se quiser obter uma colheita bem-sucedida, o agricultor não passa a vida inteira arando a terra. É necessário um tempo para resolver a terra, lançar as sementes e a colheita. Da mesma forma, o julgamento de Deus não durará para sempre. Assim como o agricultor tem diferentes tarefas a executar e deve adaptar-se a cada tarefa, seja arando, debulhando, então Deus fará o trabalho que é necessário para concretizar seus propósitos eternos. Ele sabe exatamente que ferramenta usar e quando usá-la. Ele é o mestre, é o excelente fazendeiro, que sabe como lidar com cada colheita. Portanto, o reino dos sul, irmãos, deve submeter-se, porque ele é maravilhoso em conselho e magnífico em sabedoria. Amém? Iniciando, meus amados irmãos, o capítulo 29, nós vimos aí o juízo contra Jerusalém. Isaías continua com o tema da última parte do primeiro ai, né, de uma série de ais que ele citou. O julgamento contra Jerusalém, ao contrário do julgamento que varreria o Reino do Norte, esse julgamento em Jerusalém, apesar de muito grave, seria evitado pelo Senhor. Jerusalém não cairia nas mãos dos assírios. O termo Ariel significa leão de Deus. O leão era um símbolo da Assíria. Provavelmente Isaías está declarando ao povo o seguinte: a Síria é agora o leão de Deus. E Jerusalém é o leão de Deus apenas no nome. Porém, a palavra hebraica também significa uma lareira do altar, onde os holocaustos eram realizados. Isto é, Jerusalém se tornará um local de sacrifícios. E aí nós temos uma referência em Ezequiel, capítulo 43, verso 13. Dando continuidade no capítulo 29, dos versos 5 a 8, a proteção de Jerusalém descrita nesses versículos refere-se à sua libertação contra a Síria, registrado no capítulo 37. Através das boas mãos soberanas de Deus, Jerusalém foi poupada. Embora refere-se aos soldados assírios, tornando-se como o pó miúdo e a multidão dos tiranos, como a palha que voa, esses versículos também parecem ter uma conotação escatológica, irmãos. E aí nós temos uma referência em Zacarias,
capítulo 14, de versos 1 a 3. O Senhor Todo-Poderoso virá e destruirá cada nação. As ameaças dessas nações desaparecerão como um sonho. Quando os soldados assírios foram destruídos nos dias de Isaías, sem dúvida, o povo de Jerusalém estava delirando de alegria. Porém, ao invés de se voltarem para Deus, a nação ficou mais profundamente envolvida no pecado. Isaías capítulo 29, irmãos, dos versos 9 ao 24, vimos que o pecado cega. E às vezes Deus aumenta essa cegueira e embriaguez espiritual. Os falsos profetas e os videntes não viam nem entendiam claramente parte do julgamento de Deus. Na verdade, ninguém, nem mesmo as pessoas que sabiam ler, seriam capazes de entender essa verdade. O povo de Jerusalém, que professava conhecer a Deus, estava envolvida formalmente em atos de adoração, mas não adoravam a Deus em seus corações. Eles estavam mais preocupados com as regras legalistas feitas pelo homem do que com a lei de Deus, que promove a misericórdia, a justiça e a equidade. Por causa disso, irmãos, Deus irá julgá-los. A sua sabedoria desapareceria. Versos 15 a 24, vimos Isaías expondo as táticas políticas tortuosas dos governantes de Judá, que achavam que Deus não os disciplinaria pelo que estavam fazendo. Porém, não se pode esconder nada de Deus. Eles estavam tentando virar as coisas de cabeça para baixo, o barro dizendo ao oleiro o que fazer. Vocês invertem as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. Isaías capítulo 29, versos 17. Aí temos uma referência também em Jeremias capítulo 18 e Romanos capítulo 9, versos 20. Tal pensamento, irmãos, torcia fatos e confundia o oleiro com o barro. Um vaso de barro, no entanto, não pode negar o que o oleiro fez. Na verdade, as pessoas não sabiam nada sobre o que estava acontecendo, mas Deus sempre sabe e soube de tudo. Capítulos 29, de versos 17 a 24, e finalizando o capítulo 29, Isaías pediu ao povo para olhar em frente e pensar no que Deus havia planejado. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. Versos 18. A terra devastada, irmãos, se tornará um paraíso. Os deficientes serão curados, os pobres serão enriquecidos e se alegrarão no Senhor. Não haverá mais escarnecedores ou pessoas sem escrúpulos que praticam a injustiça nos tribunais. Os fundadores da nação, Abraão e Jacó, verão seus muitos descendentes glorificando o Senhor. Os desobedientes serão convertidos e a cegueira não prevalecerá. Então, o povo conhecerá os caminhos de Deus. Iniciando o capítulo 30 de Isaías, descrevem a decisão tola do povo de Deus em tentar fazer uma aliança com o Egito para afastar a ameaça síria. Ao invés de buscarem a Deus, os filhos rebeldes depositaram sua confiança no Egito. Isaías demonstrou a insensatez de confiar no Egito de várias maneiras. Dos versos de 1 a 5, a aliança com o Egito não estava em harmonia com o Espírito Divino, que através de Isaías havia avisado de tais envolvimentos políticos. Enquanto confiavam em Faraó, eles estavam acionando o pecado, desconfiando do Senhor. A aliança com o Egito era contrária ao propósito de Deus. Os enviados de Judá já estavam em Rames e Zoan,
limites extremos do Baixo Egito. Seus esforços, porém, foram desperdiçados. O Senhor já havia dito muitas vezes, por meio de Isaías, que ele usaria a Síria para acabar com o reino do norte e puniria o reino do sul. Assim, buscar a ajuda do Egito era inútil. Dos versos 6 a 8, Isaías falou acerca da viagem ao Egito pelos mensageiros de Judá. Essa viagem foi difícil, perigosa, cara e inútil. O Egito justamente merecia o apelido de Gabarola, ou seja, dragão manso, verso 7. O Egito sempre se vangloriou mais do que podia oferecer. No entanto, sua ajuda era vã e vazia. Versos 9 a 14. Os cidadãos de Judá eram filhos rebeldes que se recusavam a ouvir a palavra de Deus. Eles queriam que Isaías alterasse a sua mensagem e parasse de intrometer-se nos assuntos do Estado. Eles desejavam palavras positivas sobre as suas perspectivas imediatas da nação. Dos versos 15 a 18, como uma alternativa para a dependência sobre o Egito, Isaías defendeu a neutralidade na política internacional e uma total dependência de Deus. Ele exortou o povo à obediência. Versos 19 a 26 do capítulo 30. O fracasso de Judá em confiar em Deus levará à destruição. No entanto, o meio do julgamento, Deus mostrará sua graça. No passado, o Senhor ensinou seu povo por meio de circunstâncias difíceis. No futuro, no entanto, eles realmente verão o seu mestre. Esse professor por excelência fornecerá a orientação diária para manter o seu povo no caminho certo. Sob a influência deste mestre, o povo desenvolverá uma aversão à idolatria. Esta parece ser uma profecia messiânica. A libertação será maravilhosa. Entre os versos 27 a 33, irmãos, no futuro mais próximo, o povo de Deus experimentará uma libertação maravilhosa. A aliança com o Egito era desnecessária. Porém, o próprio Deus esmagará o adversário. Deus será ao mesmo tempo o fogo consumidor e uma torrente de água. Suas ações se agitarão e peneirarão o mundo político. O povo de Judá se regozijará com grande libertação da dominação assíria. Deus, então, desencadeará uma tempestade furiosa contra os assírios. Sua voz majestosa como um trovão será ouvida, e a descida do seu braço, como raios, será vista. A Síria tremerá diante da voz e da vara de castigo de Deus. E finalizando o capítulo 30, nos versos 33, amados irmãos, este versículo contém um jogo sutil de palavras. O termo hebraico para pira de fogo é fogueira e fogueira é Tofete, nome de um lugar situado no Vale Rinom, onde durante muito tempo foram sacrificadas crianças como oferenda ao deus Moloque, como vimos em 2 Reis, capítulo 23, versos 10. Por outro lado, o nome Moloque, Melek em hebraico, significa rei. Assim, nesta passagem deve ser uma referência ao rei da Síria. Esse jogo de palavras indica que o rei da Síria será sacrificado, ao invés de receber tais oferendas macabras, como vimos em Levíticos capítulo 18, versos 21. E finalizando o capítulo 30. O exército assírio, irmãos, será destruído como uma pilha de madeira.
um sacrifício em Tofete. Referências 2 Reis, capítulo 23, versos 10, Jeremias, capítulo 7, versos 31 e 32, Jeremias, capítulo 19, verso 6 e Jeremias, capítulo 11. Amém, meus irmãos? E assim finalizamos a leitura e exposição do livro de Isaías do dia de hoje, seguindo aí o cronograma de leitura. Um forte abraço, meus irmãos, Deus os abençoe e até amanhã.